Você já reparou como a extrema-direita brasileira adora gritar sobre autossuficiência, menos Estado, não precisamos do governo federal, mas quando o barco começa a afundar, são os primeiros a correr atrás de ajuda? Pois é. É exatamente isso que está acontecendo agora em Cuiabá. O nome do protagonista desse novo episódio da novela bolsonarista é Abílio Brunini, ex-deputado federal, conhecido pelos vídeos de lacração nas redes sociais e pelos barracos que protagonizou no Congresso. O mesmo Brunini que adorava posar como herói da pátria, que dizia não querer saber de conversa com esquerdista mentiroso, agora está implorando por socorro ao presidente Lula. Sim, você ouviu certo. O mesmo político que há poucos meses fazia discurso dizendo que jamais sentaria com o pessoal da esquerda, agora está buscando dinheiro, projetos e apoio exatamente do governo federal. O mesmo governo que ele vivia demonizando. E o mais irônico é que ele faz isso em meio à pior crise financeira da história recente de Cuiabá. Uma crise provocada pela própria gestão dele. Hoje nós vamos falar sobre esse caso que está chamando atenção em todo o país. O prefeito bolsonarista Abílio Brunini, do PL, admitindo que talvez precise decretar calamidade financeira pela segunda vez em 2025. E mais, que está recorrendo aos programas do governo Lula para tentar tapar o buraco que ele mesmo cavou. Agora me diz uma coisa. Onde foi parar aquele discurso de independência, de Cuiabá não precisa da esquerda, de não sento com mentiroso? Porque na prática, o que a gente está vendo é exatamente o contrário. É o típico caso do político que vive de gritar contra o sistema, mas quando a realidade bate a porta e a conta chega, corre atrás do mesmo Estado que dizia odiar. E aqui eu já quero deixar claro, o problema não é pedir ajuda ao governo federal. Isso é legítimo, é parte da estrutura federativa do país. O problema é a hipocrisia. É passar anos atacando as políticas públicas, chamando Lula de inimigo da pátria, votando contra investimentos sociais e depois implorar por verba para salvar a própria pele. A grande mídia até tenta dar um tom ameno à história, dizendo que Brunini enfrenta dificuldades orçamentárias. Mas, na boa, dificuldade orçamentária é o nome bonito que dão para a incompetência. Porque os números falam por si. A cidade pode fechar o ano com um déficit de 364 milhões de reais, sendo 120 milhões deles apenas na saúde. E isso depois de meses de má gestão, de discursos vazios e de ataques à própria máquina pública. Então hoje eu quero te mostrar o que está realmente por trás dessa história. Porque não é só sobre um prefeito mal preparado. É sobre o fracasso do modelo político que a extrema-direita tentou vender para o Brasil. O modelo do gestor de WhatsApp, do prefeito lacrador, do anticomunista de memes. E no fim das contas, quem paga essa conta é o povo, o trabalhador, a mãe que depende do posto de saúde, a criança que fica sem vaga na creche, o servidor que não recebe o salário em dia. Você viu essa notícia? Pois é. Mas a história não é bem assim como estão contando por aí. Porque, enquanto os bolsonaristas tentam pintar Brunini como vítima de um sistema corrupto, o que eu vejo aqui é o retrato perfeito da incompetência travestida de moralidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quer entender como o discurso de ódio e a falta de preparo estão destruindo a cidade de Cuiabá? E o que isso revela sobre o futuro da extrema-direita no Brasil? Então fica comigo, porque eu vou te mostrar que o feitiço virou contra o feiticeiro, e que a tal nova política deles não passa de um velho oportunismo com cara de meme. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Abílio Brunini, aquele mesmo ex-deputado que ficou conhecido pelas cenas de espetáculo e confusão no Congresso, foi eleito prefeito de Cuiabá, capital do Mato Grosso, pelo Partido Liberal, o mesmo partido de Jair Bolsonaro. Ele venceu com o discurso típico da extrema-direita, o de que vai acabar com a corrupção, enxugar a máquina, não depender do governo federal. E claro, o de que a esquerda é o inimigo número 1 da pátria. Mas, como a gente tem visto em praticamente todos os governos desse perfil, o discurso da moralidade e da independência dura pouco quando a realidade bate na porta.
E é exatamente isso que está acontecendo agora. Em menos de um ano de mandato, Brunini está à beira de decretar calamidade financeira. A cidade de Cuiabá, uma das mais importantes do Centro-Oeste, está literalmente quebrada. O prefeito, que jurava nunca pedir ajuda ao governo Lula, teve que engolir o orgulho e recorrer à União para evitar um colapso total. Na minha visão, o que acontece aqui é o retrato mais puro da hipocrisia política da extrema-direita brasileira. Eles passam anos dizendo que o Estado é o problema, que o governo federal atrapalha, que o PT só rouba e que o bom gestor resolve tudo sozinho. Aí, quando assumem o poder e veem o tamanho da complexidade de administrar um município, percebem que não existe gestão pública sem diálogo, sem parceria e sem investimento federal. Só que, ao invés de assumir o erro, tentam disfarçar. Brunini começou o mandato dizendo que não sentaria com mentirosos da esquerda. Menos de 10 meses depois, está batendo a porta de Lula pedindo socorro. É o típico caso de quem prefere a ideologia à competência e acaba pagando caro por isso, junto com toda a população. E o mais curioso é que essa história não é isolada. A gente já viu esse mesmo roteiro antes, e sempre com o mesmo resultado. Lembra do governador de Santa Catarina lá atrás, que também foi eleito com o discurso do novo e depois foi engolido pela própria inexperiência e arrogância política? É a mesma cartilha. Lembra do Milei na Argentina, que disse que não aceitaria ajuda de socialistas? Bastou o país enfrentar um apagão que o governo brasileiro teve que socorrer com energia elétrica. E adivinha? Milei aceitou. O discurso muda quando o caos bate à porta. E Brunini segue exatamente essa lógica. Grita contra o governo federal, enquanto precisa desesperadamente dele. O que me incomoda é ver como a mídia tradicional trata esses casos. Eles adoram noticiar o colapso financeiro de uma cidade, mas sempre suavizam a responsabilidade quando o gestor é de direita. Dizem que a situação fiscal é complexa, que a crise é herdada, que o problema é estrutural. Mas quando é um prefeito progressista, aí é incompetência, corrupção, falta de preparo. É esse duplo padrão que distorce a percepção do público e fortalece o discurso falso da extrema-direita, de que a culpa é sempre do outro. A grande mídia, mesmo sem querer, ainda serve como escudo para os mesmos políticos que atacam o jornalismo diariamente, chamando jornalistas de esquerdistas, comunistas e vendidos. Agora vamos falar de consequências. Cuiabá está prestes a encerrar o ano com um déficit de 364 milhões de dólares, sendo 120 milhões diretos apenas na saúde. Isso não é pouca coisa. Isso significa hospitais sem verba, medicamentos faltando, profissionais de saúde com salários atrasados e obras paradas. E tudo isso porque o prefeito preferiu alimentar a narrativa de que não precisa do governo federal. Quem paga o preço? O povo. A Dona Maria que depende do SUS. O seu José que está há meses esperando uma consulta. O pequeno empresário que precisa de infraestrutura básica para trabalhar. Enquanto isso, Brunini segue fazendo lives, discursos inflamados e culpando a velha política. Só que o verdadeiro problema está na má gestão e na arrogância de quem acha que governar é só lacrar nas redes sociais. Na minha opinião, o caso de Cuiabá escancara algo ainda mais perigoso: o avanço da antipolítica travestida de moralismo. O bolsonarismo criou uma geração de políticos que acham que fazer barulho é o mesmo que governar. Que confundir o povo com discursos raivosos é mais importante do que planejar. E que atacar o adversário é mais fácil do que assumir a própria incompetência. Só que o resultado disso é desastroso. O Estado entra em colapso, os serviços param e a população perde a confiança na própria política. É o caos institucional que eles mesmos ajudam a criar. E depois usam esse caos como justificativa para pedir mais poder. É um ciclo perigoso, e é por isso que a gente precisa falar sobre isso. E mais, a fala de Brunini de que não gosta de sentar com mentirosos diz muito sobre a mentalidade dessa turma. É um discurso autoritário, antidemocrático
que tenta dividir o país entre os puros e os inimigos. Mas a democracia se constrói com diálogo, com respeito às diferenças. Lula tem mostrado isso ao longo do mandato, conversando até com quem o atacou. Isso é política de verdade. Governar para todos, não só para quem pensa igual. Já Brunini, e tantos outros que seguem essa cartilha, preferem destruir pontes em nome do ego. Só que agora, quebrado financeiramente, ele se vê obrigado a fazer o que deveria ter feito desde o início: dialogar. E a ironia é que, mesmo pedindo ajuda a Lula, ele tenta manter o discurso de "não estou pedindo nada, só articulando projetos". É o medo de ser visto como alguém que traiu o bolsonarismo. É a prisão ideológica. Ele não governa pensando no povo, governa com medo do que Bolsonaro e seus seguidores vão pensar. E isso, para mim, é o maior sintoma de um político fraco. Um verdadeiro líder age pelo bem do povo, mesmo que isso custe popularidade entre os radicais. O que a gente está vendo em Cuiabá é a materialização do fracasso da extrema-direita, quando ela precisa sair do palanque e encarar a administração pública de verdade. É fácil gritar contra o sistema quando se está na oposição. Difícil é gerir, equilibrar contas, negociar com Brasília, cuidar das pessoas. É aí que a retórica populista cai por terra e sobra apenas a incompetência. E o mais grave, essa situação abre espaço para que a antipolítica avance ainda mais. Quando o povo vê um gestor que se elegeu prometendo fazer diferente e entrega caos, ele começa a desacreditar da própria democracia. E é nesse vácuo que surgem os autoritários de verdade, os que prometem colocar ordem de qualquer jeito. É o que aconteceu na história várias vezes, e pode voltar a acontecer se a gente continuar tratando a política como espetáculo e não como responsabilidade. Então, para resumir tudo o que a gente viu até aqui, essa notícia não é apenas sobre um prefeito que quebrou uma cidade. Não é só sobre Abílio Brunini e seus erros de gestão. É, na verdade, sobre o fracasso de um modelo político que vive de atacar, mas não sabe construir, que vive de culpar, mas não assume responsabilidade, que vive de lacrar, mas não entrega resultado. O que aconteceu em Cuiabá é um retrato fiel do que acontece quando a ideologia cega substitui a competência, quando o ódio vira ferramenta de governo e quando a antipolítica toma o lugar da boa política. Veja bem, Brunini é só mais um personagem dessa novela repetida que a extrema-direita brasileira insiste em reencenar. Eles aparecem como os salvadores da pátria, prometem limpar tudo, acabar com a corrupção, governar sem conchavo, mas o que entregam é caos, desorganização, falta de diálogo e uma gestão baseada em inimigos imaginários. E o mais triste é que, no final das contas, quem sofre com isso é o trabalhador. É o cidadão comum que acorda cedo, paga imposto e espera que o básico funcione. A escola, o posto de saúde, o transporte público, a segurança. Mas quando a prefeitura está quebrada, nada disso acontece. E a culpa, claro, recai sobre o próprio povo, que é enganado por esses discursos de ódio e bravata. Na minha opinião, o caso de Cuiabá é simbólico porque desmonta, de forma prática, a farsa do gestor de direita eficiente. Sabe aquele papo de que a direita sabe administrar melhor, que empresário é bom para a política? Pois é. Quando a gente olha para os números, o que se vê é o oposto. Má gestão, dívida pública crescente, serviços essenciais colapsando e um prefeito que agora precisa correr atrás do governo federal, o mesmo governo que ele dizia desprezar, para tentar tapar o buraco que ele mesmo cavou. É a hipocrisia transformada em política pública. Mas essa história também revela uma coisa importante: a diferença entre discurso e prática. Lula, mesmo sendo atacado diariamente por essa turma, não negou ajuda a Cuiabá, assim como não negou ajuda à Argentina, mesmo depois das provocações de Milei. Isso mostra que quem realmente governa com responsabilidade entende que o Estado existe para todos, não apenas para quem votou nele. É isso que diferencia a política democrática da política do ódio. Enquanto a extrema-direita alimenta a divisão, o governo atual tenta construir pontes.
E é isso que incomoda tanto os que vivem da desinformação. E é curioso ver como a própria base bolsonarista reage a isso. Quando Brunini começou a pedir ajuda a Lula, parte dos apoiadores dele simplesmente fingiu que nada estava acontecendo. Silêncio total nas redes sociais. Nenhum dos grandes influenciadores de direita, aqueles mesmos que passam o dia atacando o governo, comentou o assunto. É o padrão de sempre. Quando é para atacar o PT, é manchete. Quando o erro vem da própria casa, é silêncio. Essa seletividade é o que mantém a bolha viva. Mas cada vez mais pessoas estão acordando. E o que a gente precisa entender é que essa bolha ela é sustentada por dois pilares: desinformação e fanatismo. Eles não querem que as pessoas pensem, querem que repitam. Não querem que comparem dados, querem que comprem narrativas. Só que aos poucos, o discurso começa a ruir. E é por isso que esse tipo de vídeo, essa conversa aqui, é tão importante. A gente precisa furar essa bolha com informação, com análise crítica e com coragem de chamar as coisas pelo nome. Brunini não é vítima. Ele é o resultado de um projeto político que despreza o conhecimento, demoniza a imprensa, nega a ciência e transforma a ignorância em virtude. É o mesmo projeto que lá atrás quase destruiu o país quando chegou ao poder em Brasília. A diferença é que agora, no nível municipal, a incompetência aparece mais rápido. Porque governar uma cidade é lidar com problemas reais: esgoto, saúde, educação, transporte. E não dá para resolver isso com meme, com live, com discurso inflamado. É preciso gestão. E isso, a extrema-direita não tem. E aqui vai a reflexão que eu quero deixar para você. Até quando a gente vai permitir que o fanatismo tome o lugar do bom senso? Até quando vamos aceitar que o grito mais alto valha mais do que o resultado? A política precisa voltar a ser o espaço da razão, do debate, da responsabilidade. E para isso a gente precisa reconhecer que governar é diferente de militar. O prefeito não pode agir como influenciador digital. Ele tem que agir como gestor público. E quando ele não faz isso, a conta chega. E quem paga é o povo. Então, para resumir, essa notícia não é sobre um prefeito que pediu ajuda a Lula. É sobre o fim de uma farsa. É sobre o fracasso de uma ideologia que prometeu moralidade e entregou falência. É sobre a necessidade urgente de resgatar a política como instrumento de transformação social, e não como palco de lacração. É sobre o Brasil que quer andar para frente, mas é constantemente puxado para trás por quem vive de espalhar ódio e ignorância. E olha, eu não falo isso com raiva, eu falo com esperança. Porque apesar de tudo, a gente tem um governo que estende a mão até para quem o ofende. Isso é grandeza. E é essa grandeza que diferencia um estadista de um populista. Lula está mostrando mais uma vez que o Brasil pode ser um país de diálogo, de cooperação e de reconstrução. E é justamente isso que a extrema-direita teme: ver o país voltando a funcionar, o povo voltando a ter esperança e a narrativa deles desmoronando diante da realidade. Por isso, meu recado final é esse: fique de olho, não aceite tudo o que te contam. Questione, pesquise, compare. A verdade, muitas vezes, está escondida nas entrelinhas, e é nosso papel, como cidadãos, expor o que está por trás do discurso bonito. A política precisa de gente que pensa, não de plateia que aplaude. E se você chegou até aqui, é porque você faz parte desse grupo que não se contenta com respostas prontas. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Você acredita que esses políticos da extrema-direita realmente aprenderam alguma coisa com o que está acontecendo em Cuiabá? Ou acha que eles vão continuar repetindo os mesmos erros, trocando o discurso, mas mantendo a velha prática da hipocrisia? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. E se você concorda com essa análise, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda demais o canal a crescer e faz essa mensagem chegar para mais gente. A gente precisa construir uma comunidade que pensa, que debate,
que não tem medo de enfrentar o discurso do ódio com a força da razão, porque no fim das contas o Brasil é dos brasileiros, não dos fanáticos, não dos extremistas, não dos que tentam destruir o que o povo constrói. O Brasil é nosso. E enquanto houver gente disposta a pensar, a resistir e a lutar por um país mais justo, mais humano e mais solidário, a esperança vai continuar viva.